Fala pessoal, tudo bom com vocês? Quem tá falando aqui é o professor Jota e hoje eu vim falar mais um pouco sobre redação, beleza? Então, hoje eu vim aqui falar sobre tópico frasal com vocês. Qual a importância do tópico frasal na redação? Quais são os tipos de tópicos frasais que eu posso usar? É isso aí, tem tipos de tópicos frasais diferentes que você pode usar na redação, beleza? Segue aí no vídeo que eu vou te explicar melhor. Então, o que seria o tópico frasal? O tópico frasal ele é uma das partes mais importantes de uma redação, simplesmente porque vai ser lá que vai se concentrar a ideia principal do seu texto. Ou seja, o tema de sua redação ele vai ser concentrado totalmente nesse tópico frasal, porque lá é onde permanece o núcleo desse texto, onde vai ter a ideia principal. Então, sem mais delongas, vou mostrar para vocês quais são os tipos de tópicos frasais que você pode utilizar no seu texto, na qual vai se ligar às suas ideias secundárias. Tópico frasal número 1. Tópico frasal número 1 é o tópico frasal de declaração inicial. É aquele tópico frasal que você vai, dar de cara no leitor. Ou seja, você vai negar ou você vai afirmar alguma coisa e em seguida nas suas ideias secundárias você vai defender aquilo. Vou te dar um exemplo de um tópico frasal de declaração inicial. Não há ligação direta entre a violência urbana e a pobreza ou o racismo. Suas raízes estão lançadas, na verdade, sobre uma sociedade desigual, que privilegia uma minoria, deixando todos os demais à margem da sociedade, distante de oportunidades iguais. Presta atenção, reconhece essa negação? Não há ligação direta entre a violência urbana e a pobreza ou o racismo. Esse é um tópico frasal de declaração inicial. Ele declarou sua opinião sobre aquele determinado assunto e em seguida ele o defendeu com outros argumentos. Vale ressaltar para vocês que esse tópico frasal é o mais utilizado no Enem, o que não significa que você pode se prender a ele. E é por isso que eu vou te mostrar mais 5 tipos de tópicos frasais. Tópico frasal número 2. O tópico frasal número 2 é o tópico frasal por definição. O que seria o tópico frasal por definição? É aquele que você traz uma palavra logo de cara, envolvendo, por exemplo, com o tema da sua redação, e em seguida você vai falar a definição daquela palavra que você utilizou. Bem, mais uma vez vou trazer um exemplo na qual vocês podem identificar qual seria esse tópico frasal por definição. Vou trazer para vocês um exemplo na qual seria proposto um tema relacionado à pena de morte. Preste bem atenção. O parágrafo se inicia assim. A pena de morte é o grito lacinante de uma sociedade sem fé e esperança. Ela determina que todos os limites foram extrapolados e que a única possibilidade de manter a convivência social é eliminando o criminoso para evitar a reincidência do crime. Preste atenção que ele começa assim, a pena de morte. Esse seria, no caso, o nosso tópico frasal. Em seguida ele já dá logo a definição, o grito lacinante de uma sociedade sem fé e esperança. Ele definiu já aquele tópico frasal, ele trouxe a ideia que ele queria tratar sobre aquele tópico frasal. Tópico frasal número 4. O tópico frasal número 4 é aquele que vai trazer uma comparação ou um contraste. É o tópico frasal de comparação. Bem, como você vai utilizar esse tópico frasal? Geralmente você vai trazer logo de início, de cara, uma comparação entre dois fatores. Ou então um contraste utilizando duas coisas diferentes. Olhando aqui um parágrafo sobre o tema Educação no Brasil, preste atenção como foi construído esse tópico frasal. De um lado estão os professores, mal remunerados, sem estímulo e abandonados pelo poder público. Do outro, gastos altos com computadores e inovação. Esse é o paradoxo da educação brasileira. Preste atenção nesse contraste que ele fica bem claro quando ele fala. De um lado, os professores. Do outro, os computadores. Ou seja, ele colocou aqui no tópico frasal uma comparação sobre o qual ele vai falar ao longo do texto. Tópico frasal número 4. No tópico frasal número 4 vai se tratar do tópico frasal de divisão. Você vai usar esse tópico frasal quando você tiver o objetivo de organizar suas ideias separadamente para você trabalhar elas melhores no desenvolvimento. Por exemplo, a educação é minuciosa, complexa e demora. Ela se divide em 3 etapas: educação básica, ensino médio e ensino superior. Apenas a qualidade constante nessas diferentes fases constrói um ser humano maduro, capaz de tomar decisões equilibradas e definir com sabedoria seu destino. Você viu que o autor aqui ele separou em 3 etapas a educação, que foi educação básica, educação do ensino médio e educação do ensino superior. Dessa forma, ele pode trabalhar em 3 parágrafos no desenvolvimento de forma melhor. Tópico frasal número 5. O tópico frasal número 5 ele é bem conhecido, que é o de alusão histórica. É quando você utiliza um fato histórico e relaciona ele com o tema que você está sendo abordado na sua redação. Como, por exemplo,
Depois da derrubada do Muro de Berlim, teve fim ao antagonismo leste-oeste. O mundo, então, parece ter aberto as portas para a globalização, em definitivo, com uma economia em acelerada rota de competição. Preste atenção que ele utiliza o tópico frasal já como uma alusão histórica para relacionar o seu tema. Essa também é uma das estratégias mais utilizadas para a redação do Enem. Tópico frasal número 6. O tópico frasal número 6 eu particularmente gosto muito, que é o tópico frasal de interrogação. É quando você começa o seu texto, sua introdução, com uma pergunta e ela vai ser respondida logo depois. Essa técnica é muito importante, por quê? Porque ela vai prender e vai chamar a atenção do leitor, ou seja, ele vai ficar curioso para a sua resposta. Como por exemplo, aumentar a carga de impostos vai de fato melhorar a saúde no Brasil? O contribuinte desacreditou do sistema, pois tira cada vez mais dinheiro do bolso e não vê retorno nas áreas administrativas pelo Estado. Por isso, o povo se sente lesado. Preste atenção que ele começa com uma pergunta. Aumentar a carga de impostos vai de fato melhorar a saúde no Brasil? E em seguida ele logo responde, mas não de uma forma direta, e sim com algum fato. O contribuinte desacreditou do sistema, pois tira cada vez mais dinheiro do bolso e não vê retorno nas áreas administrativas pelo Estado. Então a resposta foi dada sem precisar que ele fosse direto ao ponto. Então foi isso, pessoal. Peço desculpas já de antemão por a falta de estrutura. Estou tentando organizar tudo direitinho para passar um conteúdo mais bacana, mais organizado para vocês. Em breve a gente vai estar aqui com algo mais legal, com um fundo legal, com uma lousa mais legal, com uma gravação e iluminação mais legal para vocês. De antemão, peço para que vocês curtam, comentem, compartilhem com a galera. Se gostou, deixa um comentário, qualquer dúvida que eu estou aqui para responder. Tamo junto, até a próxima.